Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É motivo de grande alegria estarmos aqui juntos e revermos vocês e podermos juntos cultuarmos ao nosso Deus. E eu quero convidá-los a que abram a palavra de Deus aí no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 2, nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso 12. Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Nós faremos a leitura desse texto alternadamente. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares, tá bem? Mateus, capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorar. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se em grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonhos para não voltarem à presença de Herodes, regressar por outro caminho à sua terra. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, é maravilhoso podermos estar reunidos, ó Deus, com esse propósito tão especial de cultuar, de adorar e de meditarmos na Tua Santa Palavra. Senhor, nesse momento tão singular, tão importante, ó Deus, para nós, que é o momento em que nós vamos ouvir a Tua Palavra, nós nos entregamos a Ti, rogando-Te que o Senhor se compadeça de nós, o Senhor esteja abrindo, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que estejamos dando a verdadeira acolhida à Tua Palavra para o nosso coração. Compreendemos, ó Deus, que por nós mesmos somos incapazes de acolhê-la, mas o Senhor é poderoso para agir em nós e fazer com que
a semente da tua palavra seja plantada no mais íntimo do nosso coração e que, por meio dela, o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Assim, nós lhe rogamos que nos abençoes com a instrução, com a meditação na tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou mais um mês de dezembro. O mês de dezembro é um mês normalmente diferenciado no ano, não apenas para o comércio, mas na verdade para toda a população aqui do nosso país, e então que envolve assim as nossas vidas. É um mês de muita euforia, é um mês então de formaturas, de celebrações, de festas, de casamentos, mas acima de tudo é o mês do Natal, né? É o mês em que nós, como cristãos, celebramos a vinda, a encarnação do Deus eterno, Senhor Jesus, em que Ele deixa a sua glória, Ele humildemente vem ao mundo e vem a habitar conosco. E nessa época do ano, eu partilho que o meu coração experimenta um sentimento misto, né? De um lado, cheio de alegria e inspiração pela intensa recordação e volta para a mensagem, para o fato de que Jesus veio ao mundo para nos salvar, de que Deus se fez homem, assumiu a forma humana e veio entre nós. Mas por outro lado, eu me encho de tristeza ao lembrar e ao observar, nós podemos observar que a sociedade secularizada transformou completamente o sentido do Natal, né? Então, nós vemos as pessoas com celebrações de Natal as mais diversas e sem então a presença da pessoa principal e do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus Cristo. Porém, essas visões contraditórias do Natal, elas não são de hoje. Assim, nós podemos observar, à luz da palavra de Deus, desde o nascimento de Jesus, né? Nós vamos observar a maneira como as pessoas reagiram ao nascimento do Senhor Jesus. O propósito do evangelista Mateus aqui nesse capítulo 2 é mostrar a recepção, a forma como o mundo da época, as pessoas nos dias de Jesus, eles receberam a notícia do nascimento do Salvador, a notícia então do rei messiânico, o recém-nascido rei dos judeus, o Salvador Jesus Cristo. Nós recordamos que a palavra de Deus nos diz que quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria, não é? Então, Jesus nasceu ali então num estábulo, né? Ao olharmos para esse texto sagrado, ele tem
muito a nos ensinar, não apenas para a nossa reflexão nesse culto, não apenas para o mês de dezembro, mas ela tem então uma mensagem para toda a nossa vida. Uma mensagem que nós podemos resumi-la no tema reações diferentes ao Natal de Jesus. Reações diferentes ao Natal de Jesus. E a primeira delas que nós vamos notar é a reação do rei Herodes. O verso 3 aí nos diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que Herodes, tendo ouvido ali o questionamento, a pergunta ali então dos magos, onde é nascido o rei dos judeus? Ele alarmou-se, né? É uma expressão que comunica apavoramento, que ele ficou estremecido por dentro, né? Que este Herodes é aquele Herodes o Grande, né? Então, ele que tornou-se famoso pelas suas grandes construções e famoso também por sua imensa crueldade. A palavra de Deus nos diz aí, então, afligiu-se, numa outra tradução, alarmou-se Herodes. Ele entrou em pânico com a ideia de que estava levantando então ali entre os judeus um rei, né? Assim, esse homem ele era obcecado pelo poder. Ele era um homem cruel, ele esmagou todos aqueles que julgavam ser uma ameaça ao seu governo. E a palavra de Deus diz que o temor ali de Herodes, o apavoramento de Herodes, ele excedeu por toda Jerusalém. E a palavra de Deus então aí nos revela essa verdade. É fácil entender esse apavoramento, a razão dessa agitação, né? Então as pessoas, os habitantes ali de Jerusalém, conheciam quem era Herodes, sabiam da sua capacidade e das atrocidades que ele poderia cometer, de maneira que, temendo então ali um tumulto, temendo que ele pudesse decretar ali um massacre, houve um alvoroço por toda a Jerusalém. E o pânico experimentado ali por Herodes, ele foi finalmente levado ali então de uma forma concreta, quando a palavra de Deus nos diz aí no verso de número 16, que ele mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que habitavam ali em Belém e nos seus arredores, né? Assim, tentando eliminar o Salvador, tentando eliminar o infante Jesus, Herodes ali então inunda Belém e os seus arredores com sangue inocente. Tudo disposto a fazer qualquer coisa para não ter o seu trono ameaçado. Então, a primeira reação que nós notamos aí, então, foi de perturbação. Nós também hoje vemos
muitas pessoas perturbadas, já então aí alarmadas, agitadas em relação à notícia do Natal, é chegado o Natal, não por causa do Salvador, mas agitadas, alarmadas aí com as suas preocupações, com o que vão fazer, com a roupa que vão vestir, onde o que vai fazer, as comemorações do Natal, e então grande parte delas sem então mencionar a pessoa do Senhor Jesus. Isso acontece porque não conhecem a Jesus, não conhecem o verdadeiro sentido do Natal. Mas ao olharmos para a palavra aqui, nós vamos notar uma outra reação, outra reação diferente ao Natal de Jesus. Os versos 4 a 6 nos trazem a reação dos líderes religiosos judeus, uma reação de indiferença e uma reação de desprezo para com o Natal de Jesus. Ali a palavra de Deus nos diz que quando Herodes, ele ao ouvir ali o questionamento dos magos, né, ele reuniu ali então os líderes religiosos, os principais líderes, os escribas, que eram copistas, copiadores da Bíblia, né, do Antigo Testamento, os escribas e os sacerdotes, os especialistas então da religião judaica. Herodes ali então reuniu com eles para indagar, para perguntar onde é que haveria de nascer o Cristo. E ali os líderes religiosos, eles deram uma resposta rápida, eles já tinham na ponta da língua uma resposta precisa e correta. Eles citaram imediatamente a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A palavra lá de Miqueias: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Aqueles homens sábios, teólogos, estudiosos da Bíblia, eles sabiam aqui tudo corretamente acerca do local onde haveria de nascer o Salvador. Mas é muito triste notar que esses sacerdotes, embora conheciam precisamente as profecias, não se importaram ali em ir a Belém, né? Não foram prestigiar o nascimento do Salvador. Conscientemente e deliberadamente eles decidiram ignorar ali a presença, o nascimento do Cristo, do Messias, do Salvador. Nós deveríamos esperar, então ficamos a imaginar que ali os sacerdotes, os escribas ali, entre os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos judaicos, eles deveriam ser os primeiros em Belém. Então Deus comunicou a vocês
que nasceu, vamos lá até Belém, né? Mas não foi isso que sucedeu. É por isso que o apóstolo João declara em João 1,11 que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam e creram no seu nome, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Que retrato lamentável da natureza humana. E nós podemos notar com quanta frequência as próprias pessoas que estão mais perto, então, dos meios de graça, elas são aquelas que mais negligenciam. Há uma verdade profunda contida no antigo provérbio que diz: quanto mais perto da igreja, mais longe de Deus. Eles nem mesmo se interessaram em ir a Belém para ir conferir se as coisas eram mesmo de fato assim. Não houve interesse. Consideraram então ali a comunicação, a notícia trazida pelos magos como fanatismo, consideraram como indignas de atenção, não é? Eles recusaram ir ali a Belém, a casa do pão. Belém significa Betlehem, né? Então é a casa do pão. Eles desprezaram aquele que identificou-se claramente como o pão da vida. Como é grande também nos dias que nós vivemos, ainda de hoje, né? As pessoas reagem da mesma maneira. A indiferença em relação à mensagem do Natal, né? Podemos observar que há preocupações e muitas em comprar presentes em trocas de amigos secretos, mas não há então aquele interesse. Olha, Natal é Jesus, nós precisamos buscar, né? Não há o interesse em ir a Belém, em ir à palavra de Deus. O Natal de hoje uma grande parcela da população predomina apenas a questão do mito de Papai Noel, a troca de presentes, festas, comida, confraternizações, mas Jesus, ele é ignorado e desprezado. Entretanto, essa narrativa de Mateus, ele nos traz então uma terceira reação aí acerca da notícia do nascimento ali então de Jesus. É a reação dos magos. A reação deles foi de grande alegria e de adoração, né? A palavra de Deus nos traz então esse relato que alguns estrangeiros, nós não sabemos quantos eram, né? Alguns estrangeiros que vieram de uma terra longínqua, segundo estudiosos, eles percorreram cerca de 2.400 quilômetros com os seus animais ou a pé, então, para irem lá até chegarem ali a Belém. E contrário, então, dos escribas e fariseus, que estavam a 10 quilômetros de Belém,
eles não saíram de Jerusalém para descerem até Belém, para adorarem ao Senhor. Esses magos, entende-se que eles procederam da região lá entre os rios Tigre e Eufrates, registrados na palavra de Deus. E um servo de Deus, por nome de Robertson, ele observa o seguinte, que é bem possível que esses homens, esses magos, eles eram prosélitos judeus e soubessem da esperança messiânica. E então a eles foi revelado essa graça de Deus, e eles não mediram esforços. Eles então foram determinados no propósito de virem para adorar ao Senhor. E é interessante, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz no verso 2 que eles não viram uma estrela, mas a palavra de Deus nos diz, eles viram a sua estrela. Eles viram a sua estrela e buscaram em Jerusalém. Eles foram para Jerusalém, que era o centro, ali onde tinha o templo, onde ali estavam os principais teólogos, onde estavam os estudiosos, e eles chegaram lá para perguntar onde é nascido o rei dos judeus. Sozinhos eles partiram para Belém. E a palavra de Deus nos diz aí no verso de número 11, chegando lá, entraram numa casa, e é muito importante que vocês observem isso, eles entraram numa casa, não numa estrebaria. Entende-se que aqui o Senhor Jesus já deveria ter aproximadamente quase 2 anos de idade, e eles entraram na casa, e ali então a palavra de Deus diz que eles se alegraram com intenso júbilo, e ali prostrando o adoraram. O pequeno Jesus ali, com cerca de 2 anos de idade, é adorado, é glorificado. E ali então, o servo de Deus, Charles Spurgeon, escreve dizendo sobre esse fato o seguinte: aqueles que buscam a Jesus, por Jesus o verão. Aqueles que realmente veem, o adorarão, e aqueles que o adorarão consagrarão os seus bens a ele. Eles levaram a Jesus tesouros, no reconhecimento claro de que entendiam que Jesus era ali verdadeiramente o Messias, o Salvador prometido. Eles deram ali a Jesus o seu coração e o adoraram com as suas dádivas. Um outro servo de Deus nos faz um resumo desse texto, nos trazendo uma frase maravilhosa. Ele diz assim: o ouro é presente para um rei. O incenso é presente para a divindade, é perfume, é presente para a divindade, e a mirra é presente para quem está destinado a morrer. Os magos reconheceram no pequeno infante Jesus Cristo ali o Rei dos Reis, o Salvador, o Messias que se encarnou e que estava destinado a morrer
na sangrenta cruz do Calvário para nos dar a salvação, para conceder o perdão para todos os nossos pecados. William Hendrickson, um outro servo de Deus, ele diz que toda a ênfase de Mateus está nessa frase: viemos para adorá-lo, viemos para adorá-lo. Ele diz, Mateus não diz como os magos relacionaram a estrela com o nascimento, não diz quantos eram, não diz como estavam vestidos, não diz como morreram ou onde foram sepultados. Estes magos, quem quer que tenham sido e onde quer que tenham vindo, vieram para adorá-lo. Vieram para adorá-lo. Essa deve ser a reação cristã. Essa é, então, a postura do coração nosso ao celebrarmos o Natal. Nós viemos para adorar ao Senhor. Esse procedimento de reconhecermos, então, a grandeza gloriosa, soberana e amorosa de Jesus em vir ao mundo para nos salvar. Herodes e toda Jerusalém se alarmaram. Os líderes religiosos nem deram bola, apenas comunicaram, olha, segundo a Escritura, ele vai nascer em Belém da Judéia. Mas os magos se alegraram, prostraram, adoraram, glorificaram ao Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que, nos dias em que nós vivemos, com as quais nós nos relacionamos, que deveriam ser as primeiras a irem de coração a Belém da Judéia, a estarem celebrando o Natal com seu verdadeiro significado. Mas são pessoas que estão ignorando ali ao Salvador, ignoram ao Salvador. Quantas pessoas que estão gelados, frios, indiferentes à pessoa do Salvador. Não importam. O que importa no Natal são outras coisas. É comida, é bebida, então exageros, então presentes, então reuniões, mas não o verdadeiro sentido do Natal. Nós vemos que Herodes reagiu à notícia do nascimento do Salvador com ira, com perversidade, então exterminando ali então as criancinhas de 2 anos para baixo ali, para tentar eliminar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não é? É com muita tristeza que nós vemos também que extremistas de várias posições, em vários países do mundo hoje também, perseguem não a pessoa de Jesus, mas os seguidores de Jesus, e então os perseguem com o propósito de exterminá-los e assim levá-los à morte. Mas assim nós devemos entender que a questão central que esse texto faz a nós é a pergunta: como é que você reage
como é que nós reagimos à notícia do nascimento de Jesus? Como é que nós reagimos? Nós reagimos com grande júbilo e alegria, nós reagimos ali com adoração ao Senhor, ou nós reagimos com indiferença ao nascimento do Salvador? Há alguns anos atrás, quando o homem pisou a Lua, né, o noticiário americano, os jornais americanos propagaram dizendo uma notícia que esta é a maior notícia que o mundo já ouviu. O homem pisou na Lua. Mas aí um servo de Deus chamado Billy Graham, ele confrontou essa colocação dizendo: a maior notícia que o mundo já ouviu é que Deus pisou na terra. Essa é então a verdadeira celebração do Natal. Essa é então a razão do Natal. Vejam que apenas os magos, aqueles que eram considerados como pagãos, aqueles que eram gentios, mas foram eles que creram, eles que reconheceram, eles que adoraram. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a celebrarmos o Natal, respondendo a essa notícia com alegria, com júbilo, com testemunho da nossa fé, revelando também a nossa alegria por tão grande notícia maravilhosa de Deus para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos curvar nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Pai Celestial, nós, ao lermos e meditarmos nesse fato histórico tão maravilhoso, ó Deus, nós nos assustamos ao vermos posicionamentos extremistas de outrora também presentes no nosso dia. Posicionamentos, ó Deus, de perseguição, posicionamentos, ó Deus, de desprezo à notícia mais linda, mais doce, mais maravilhosa do mundo, do nascimento de Jesus, sendo negligenciada por, ó Deus, tantas pessoas e principalmente por aqueles que tinham contato com a Tua Palavra. Ó Senhor, mas queremos bendizer o Teu nome, porque no anonimato, ó Deus, destes magos, que nós não sabemos quantos eram, ó Senhor, nós somos, ó Deus, assim, gratos, porque eles nos inspiram a seguirmos o exemplo deles. E assim nós nos reunimos e aqui estamos para celebrarmos também com intenso júbilo. Nasceu o Salvador e nós queremos adorá-lo e glorificá-lo com a nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.